Boa noite. Tudo bem? Bom, então o Juliano não está aí, ele tinha uma pergunta no final da quarta-feira passada, mas aí não deu tempo, né? Mas se ele chegar, eu pergunto para ele se ele lembra, porque às vezes na outra semana a gente já esquece do que ia perguntar, né? Aí vamos continuar. Eu só modifiquei essa frase aqui porque alguém... Alguma coisinha? Tá. Ah, por favor, Cleiva. Peraí, gente. Esse meu mouse aqui tá esquisito. Ai. Tá. Então, só modifiquei essa frase aqui, porque vieram dizer que às vezes não podia não ter ficado bem explicadinha a frase como ela tinha sido construída, né? Aí eu só mudei ali no final, tá? Que é para ficar bem claro. Uma pessoa morre quando o coração deixa definitivamente de funcionar, isso na parte física, né? Como eu comentei, ou quando registrada a morte encefálica. A frase estava um pouquinho mais comprida e com vocabulário rebuscado, aí só para ficar claro. Essas duas opções são na parte física, né, do corpo, se o coração para de funcionar, ou então quando é declarada a morte encefálica, e aí o corpo, na verdade, está reagindo por conta dos remédios, das máquinas, né, que estão fazendo com que os órgãos continuem a funcionar. Mas aí só para deixar registrado ali. A gente passou pelo vídeo da morte do Dimas, né? Como é que foi o desencarne. Então, eu acho que cabe que tem algumas coisas ali no vídeo que são importantes, que aconteceram, né? Então, se alguém até quiser comentar alguma coisa a respeito, senão eu só vou fazer alguns comentários, porque tem uns pontos assim que aconteceu e que depois a gente vai também, ao longo das aulas que eu vou continuar, seguir falando. Então, só para a gente... Tenho certeza que todo mundo prestou bastante atenção, mas às vezes é um ponto que eu estou mais focada, porque eu estou estudando e tal, e aí para alguém pode ter passado despercebido, né? Então, lá no início, quando a gente começa... Vou falar do vídeo, não propriamente do que foi narrado por André Luiz lá no livro. A gente vê lá o mentor, né, e o André Luiz perguntando para ele como será o desencarne, se Dimas vai passar por vai para um vale do suicida, se ele teve algum motivo assim, e aí o mentor disse que não, que ele foi um homem dedicado, que inclusive dedicou a sua vida à caridade, né, ao bem do outro, abrindo mão inclusive da sua vida social. Ele fala alguma coisa nesse sentido assim, né? Então que ele, ao bem coletivo, ele fala, dedicou-se ao bem coletivo e em virtude até de abrir mão de alguma parte da sua vida social, né? Seja com a família, seja nos prazeres ali materiais. Mas mesmo assim, né, a gente viu que também falava que ele estava meio em descontrole no momento do desencarne. Que não sei se vocês lembram, ele está meio ofegante, meio respirando, né? A esposa está do lado dele, segurando a mão dele, tudo. Então, mesmo com tudo isso, né, dele ter dedicado a sua vida, né, à caridade, ao bem social, ele ainda estava naquele momento sentindo, né, que chegava a hora do desencarne, ele tinha preocupação com a família, como é que ia ficar, e aí ele estava meio instável, além da esposa que estava ao lado dele ali, com aquela energia de pesar, de sofrimento, de saudade, né, que estava, de preocupação também. Então, esse apego da esposa, até na hora André Luiz narra como se fosse uma rede, vocês lembram dessa imagem? Aparece sobre ele como se fosse uma rede fluídica, assim, que seria uma rede de peixe, uma coisa assim, até ele fala, que estava segurando, né, aquele momento ali e que tornava esse desencarne dele um pouquinho mais demorado e mais doloroso, digamos assim, né? Houve um trabalho de apoio, isso é muito importante, né, para a gente poder perceber, acho que aquela parte ali é muito interessante. Tem um trabalho de apoio, tem uma parte do mentor fazer com que ele se comunicasse com a esposa, né, e dissesse, querida, eu queria que você fosse descansar. Então, como se aquela coisa que a gente geralmente comenta, né, que a pessoa tá ruim e daqui a pouco ela vem, dá uma melhoradinha, conversa,
para todo mundo soltar a mão, que ela solta a mão e sai, e aí a pessoa consegue fazer literalmente ali o desencarne, né, a passagem. Então isso é bem nítido ali no vídeo, a gente vê o trabalho tanto do André Luiz para liberar ela também daquele sentimento, e também do mentor para fazer com que ele pudesse transmitir um pouco de paz para ela. A mãe também é outra parte importante, né? Que a gente é recebido sempre por algum antepassado nosso. Então a mãe fica acompanhando ali durante todo aquele período, durou 24 horas, um dia, né? Até a hora do sepultamento, foi um pouquinho antes que foi cortado a fonte ali entre o espírito e o corpo. E aí a mãe estava ali o tempo todo. E quando termina, aí pulando lá para a parte de terminar, é como se ele abrisse os olhos, né, do corpo, e ele diz, mãe, e aquela parte ali é muito tocante, assim, né, saber que ele esteve nessa passagem, assim, foi tão bem recebido, quisera todos nós sermos recebidos, né, por alguém que a gente ama tanto, que a gente queria abrir os olhos da alma, do espírito, e ser a primeira pessoa que a gente visse. Antes, voltando ainda um pouquinho antes ali, fala que enquanto a mãe está ali cuidando dele, né, espiritualmente, cuidando do perispírito dele, que ainda está ligado ao corpo físico, existe no quarto uma movimentação, não sei se vocês repararam, que é das pessoas ao redor do quarto. Então, algumas pessoas conversando, não sei se vocês lembram dessa cena, algumas pessoas num canto, assim, perto de um abajur, que tinha uma luminária no canto, e as pessoas conversando e gesticulando. E isso é muito importante pela parte da oração e do comportamento que é interessante da gente ter no local, né? Seja no hospital, seja mesmo de casa, que a gente está em casa e o doente, às vezes, ou alguém que está prestes a desencarnar, está em outro local, que a gente possa emitir esses pensamentos de boa vibração, ou mesmo durante o velório, né, enquanto está acontecendo, o quanto é importante esse magnetismo que a oração traz, né, de poder levar um pouco de conforto mais para o espírito. E também, importantíssimo, os centros de liberação da alma, que são o vegetativo, o emocional e o mental. O vegetativo na parte do ventre, que ali o mentor começa, né, quando ele vai separar, no caso, o corpo o espírito do corpo. Para fazer essa separação, ele faz ali, né, todo um trabalho na parte do ventre, depois ele vai para a parte do tórax e finalmente para a parte cerebral, que é do cérebro, que é a mental. E aí é que a gente vê que o perispírito aparece separado do corpo nessa imagem, né? Sempre lembrando que isso tudo está no vídeo ali, né? Para a gente poder entender como é que funciona, porque a gente não tem ainda uma capacidade de imaginar exatamente como é. Então essas são partes bem importantes ali do vídeo, né, que me chamaram a atenção. Eu não sei se mais alguém prestou atenção em alguma coisa que de repente eu não ou prestei e não falei aqui, né, que gostaria de comentar. Se alguém estava atento e viu alguma coisa no vídeo que pudesse chamar a atenção. Oi. O que me chamou a atenção desse vídeo foi que nós já trabalhamos mais espiritualidade na hora que nós nascemos, até a hora do desencargo. Isso aqui eu estava olhando cada cédula do vídeo ali, prestando atenção exatamente o trabalho que deu para aquela espiritualidade, tirar aquela senhora dali, só chorando, né? Ou seja, olha o trabalho e o homem assim, ele só para dizer, não é pelo amor de Deus, sai perto de mim. Gente, isso é um trabalho. Isso chamou muita atenção. Eu fui para casa, eu pensei nisso a semana inteira. É uma forma da gente refletir e começar a trabalhar, né? Isso, então. Eu só não falei nada porque tinha aquele casal, né? Se chegar, eu achei pesado para dizer. Ah, tá. Uhum. Aí eu fiquei quieto. Sim, é isso. Olha o trabalho que nós dá para se encontrar. Isso é só na hora do desencarne. Não, então, aí tu imagina aquilo ali que a gente viu foi só no momento do desencarne. Aí tu imagina
80 anos, né? Quanto é? Todo mundo falava de desencarno, mas na minha cabeça eu achava assim, ó, morreu, pronto, não deu mais trabalho para ninguém. Nem por encarnado, nem por desencarnado. Então, quando eu vi aquilo ali, me chamou muita atenção. Quando eu vi aquilo, tem um detalhe muito importante. Aquilo ali é voltado para alguém que estava envolvido, seguindo a parte positiva e ajudando. Os demais não seguem nenhuma religião e são um pouquinho, como é que a gente pode dizer? Complicados. A sistemática é muito mais dolorosa. Então, a minha pergunta não era diretamente sobre o vídeo, porém era sobre uma frase que estava antes, sobre a morte encefálica, que acontece, e ali é como o Cleber falou, ele já tinha um preparo, entende? E quando não existe esse preparo, tem a morte encefálica e a família resolve doar os órgãos. E a pessoa é extremamente apegada ao material. Aí é que estava entrando naquele conflito que a gente estava falando, né? Porque isso fica realmente, porque eu acho, eu não sei, Camila, legal, se serve para alguém, vai, mas e como é que é para partir espiritual? Existem espíritos que vão sofrer com isso. Sim. Lembra que eu falei lembra que eu falei que a pessoa é muito apegada. Tem até uma parte no livro que, ai, gente, eu não trouxe meu óculos. É o meu? Jesus. Acho que não vai funcionar. Ai, Jesus do céu. A alma continua ligada ao corpo enquanto são nela muito fortes as impressões da existência corpórea. Vamos supor que ele está falando do nosso apego, porque eu já li livros que ele leva 4, 5, 6, 10 anos para entender que está desencarnado. Sim. E ele sente tudo, tá? Deixa eu só ver se eu acho aqui. E ele fala, não, fica uma ilusão. E, gente, foi um livro que foi assim que eu entrei, foi um livro que me chocou. Então, imagina a situação, de como é que é para a parte espiritual. Se é ok isso, né? Deu a morte encefálica. Vamos aqui, ó. Eu vou ler o que está na apostila, tá? E aí a gente discute aqui. Ocorrida, aí vou ler desde aquela partezinha que a gente comentou do tempo para o sepultamento, tempo para a cremação e tal, né? Ocorrida a morte do corpo físico, o usual em nossa sociedade é o sepultamento do cadáver após 24 horas. Todavia, tem sido cada vez mais comum o uso da cremação. Neste caso, a lei exige uma declaração de intenção, previamente assinada pelo falecido, ou autorização de parente próximo, registradas em cartório. Aí aqui a gente não está falando da lei que existe, de repente tem uma atualização, né? Porque a apostila eu não sei que data ela é. Mas também ela é atual, né? Ela é atual, né? Essa foi a última versão. Pode ser que tenha uma lei, tá, gente, que assinaram ontem, que modifica, né? No meio espírita, recomenda-se cremar o cadáver após 72 horas. Eu comentei, foi esse prazo, porque eu me baseei na apostila, né? 229. É o primeiro parágrafo ali, quase no finalzinho. Tempo considerado suficiente para o desligamento perispiritual. Mas a lei estipula 48 horas de decesso. Outra consideração relevante nos tempos atuais é a doação de órgãos pela ocorrência da morte. É importante avaliar se o doador não permaneceria preso ao processo de decomposição. Indagado a respeito, Chico Xavier apresenta as seguintes ponderações. Sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar o beneficiado o que fez da dádiva recebida, sem desejar qualquer remuneração, nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera com o nome de compreensão. Sem aguardar gratidão alguma, isto é, se a pessoa chegou ao ponto da evolução em que a noção da posse não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar.
porque não vai afetar o perispírito ou em coisa alguma. E quantas vezes a gente diz assim, é uma ingrata, Exatamente o que eu pensei. me decepcionou, porque eu fiz isso por ela, porque eu dei isso para ela, e olha o que ela está fazendo. E aí? Como é que fica, então? É uma coisa que a gente tem que pensar. Ninguém tá com ela. Se a gente for literalmente aos pés, assim, né, ao pé da letra do que Chico diz, a gente tem que caminhar bastante, né? Mas aí entra aquela história que a gente falou do benefício também da doação, né? Do quanto esse espírito também gostaria de ajudar alguém. Eu acho que é considerável isso. Para tu saber do benefício que tu doar um órgão teu vai fazer para outra pessoa. Então, não tem. Eu deixei claro aqui no início que não tem uma regra, né? Cada um vai ser diferente, mas eu acredito que em vida a pessoa já dizendo é um passo à frente, né? Que ela deu. Agora, quando fica, como a Cida falou, que é a família que assina, que é sem saber de nada, assim, aí é um pouco mais complicado, eu acho, nessa questão espiritual. Quer complementar, Cleiver? Eu acho bem relativo, assim, porque é a mesma coisa a gente dizer assim, não, a gente vai se preparar para a hora de ter carne, você tem. Quando você se vê lá, deve ser um choque. É assim você saber que uma coisa sua está faltando também. Não tem como a gente saber, como tu falaste, de fato a reação de cada um, né? Mas eu acho assim, se nós somos espíritas e a gente realmente acredita na reencarnação, tem que ficar muito claro isso. Porque se eu acredito na reencarnação, quando eu morri, o corpo já era. Aquilo que eu perdi, eu não perdi, não me pertence mais. Aquilo vai ser enterrado, queimado, e vai durar 2 dias, no máximo. Já vai começar Decomposição. Ou seja, tu não vai conseguir mais aquilo. Tu só tem o perispírito lá. O que tu perdeu, o que a gente diz que perdeu, não perdeu. Aquilo já ficou aqui. Então a gente tem que estar muito claro que, se nós somos espíritas, nós, teoricamente, deveríamos todos mundo doar. Só que se não tiver ainda, acha que não está em condições, é direito de cada um escolher. Mas eu acho que, se eu morrer, eu vou chegar do outro lado e a pessoa vai dizer, tu já morreu. Não tem mais o que fazer, tu não volta mais, não tem o que fazer, tu não vai voltar, só na próxima reencarnação, e aquele corpo já está lá, tu não vai conseguir pegar. Antes ele estrague, alguém diz. Essa deveria ser a lógica. Até por uma questão do egoísmo não imperar, né? Seria, de repente, uma coisa egoísta, tipo assim, agora, eu não vou mais usar aquilo, mas eu também não quero que ninguém use. Agora, se é uma pessoa materialista que não acredita, realmente ela tem o direito de escolher dela. Agora, nós que já estamos estudando, que teoricamente temos um pouquinho de contribuição de que o corpo morreu, foi só o corpo, a vida continua, eu acredito que a gente deveria ser do... Fala, Ana. Eu estava pensando aqui, né? Aqueles que acreditam no sono do justo talvez são os mais espertos, que não vão. Aqui desse lado, realmente, eles têm razão e não vão sentir nada, mas do lado de lá é tudo igual. Para todo mundo, quem tem sono do justo ou não, né? Aí nós temos a outra contraparte, que é exatamente o que nós estávamos estudando. A pessoa faleceu, desencarnou e vive uma vida bem mundana, não acredita em nada. Ele desencarnou e não acredita que desencarnou. Não houve desligamento. Esse desligamento vai acontecer com o tempo. Durante os próximos 30 dias, aquilo vai ficar rodando, soltando energia para tudo quanto é lado e vai ser vampirizado. E aí passa por um problema bem sério de vampirização e roubo de energia. É o que acontece. Esse estudo já está deixando a gente, pelo menos, com um passinho à frente, que é entender essa parte do desligamento, sabe? Sim. Então, assim, quando acontece um choque. Mas já foi tantas vezes, a gente já passou por isso também. Vamos acreditar em cara, a gente já passou por isso tantas vezes. Dessa vez a gente vai passar um E vamos ter a certeza de que vão estar nos assistindo, né? Nós nunca estamos sós. Não. Então... Esse é um detalhe importante. Em qualquer situação,
eu vou ser amparado. O Aham. problema é, será que eu vou ver Aceitar, para aceitar exato. ajuda, ou eu não vou aceitar ajuda? Mesmo O em problema morte sempre violenta, está mesmo em suicídio, né? Qualquer Sempre tem. situação. Só que o teu estado mental é que vai ou te fazer enxergar ou te fazer ficar na perturbação, né? Mas Então. é só se perguntar assim, agora mesmo, agora aqui, ó. Tipo, a gente às vezes nem acredita que tem espírito, no fundo, no fundo, a gente almeja ainda ver uma sombrinha passar, ou sonhar para poder realmente acreditar, porque nos falta o elemento fé na nossa vida é um elemento muito vacilante. Ele não está concreto, a gente vacila muito ao primeiro contato com a dificuldade, seja conosco mesmo, seja com um ente querido, um próximo. Principalmente, a gente já é testado naquele momento. Então, nos derradeiros ali das vésperas de uma morte, quiçá que seja assim, né? Preparada aos poucos, porque se for de súbito, aí mesmo eu não sei como é que vai ser lá do outro lado, porque pode vir um turbilhão. Por quê? O que acontece? Existem laços que são laços materiais, que são relacionados ao instinto de conservação. Então, às vezes, quando uma pessoa muito idosa, ela está se desprendendo, ela às vezes cria um certo medo, um certo desespero, que não é porque ela é uma alma desavisada, ou porque ela não acredita, às vezes é puro reflexo do instinto de conservação que vem à tona naquele momento, fala mais alto. Eu me lembro pena que o Nazareno não está aqui para falar, mas o seu Leonildo Leite, que eu acho que muitos aqui conheceram, que foi o seu Maurita. Lembrei. Eu lembro que a Anisete falou que foi visitar uma pessoa e o seu Leonildo Leite estava internado lá. Às vésperas já estava indo embora. E ele gritava e pedia socorro. Ela disse, meu Deus, quem é que está ali do lado? Aí falaram para ela no quarto que era o seu Leonildo Leite. O seu Leonildo Leite está ali, diz que ela foi lá visitar ele. Ela disse que ele estava num processo de confusão mental tão grande que aquele desespero que ele estava ali, porque ele pedia ajuda da espiritualidade para ajudar ele. Naquela loucura, naquele frenesi, sabe, de descontrole. E era uma pessoa que trabalhou tantos anos, foi fundador de uma casa. Então, assim, não é porque ele não conhece, não é porque ele tem medo da morte, é porque aquele problema que ele estava presenciando naquele momento físico acaba lidando com um instinto de conservação e o medo é proveniente da matéria, sabe? Nesse sentido. Deixa eu passar. Eu já fiquei numa situação no hospital, que as Deixa eu pessoas passar a palavra. desencarnando ao meu lado, e eu chorava copiosamente, eu e o Rui, a gente chorava, e do lado de um senhor desencarnando, de um outro tinha uma família espírita fazendo o evangelho para um outro senhor que já estava partindo. Mas eu não conseguia me concentrar, não conseguia pensar, e eu e o Rui, a gente chorando copiosamente. Até que veio uma enfermeira, olha só como Deus é, uma enfermeira muito calmamente. Eu só vi essa enfermeira, essa única vez eu não vi mais, que eu procurei por ela depois, para me agradecer por aquele momento, porque ela chegou e disse assim, se acalme, dona Viviana, se acalme. Eu vou fazer a sua higiene, eu vou te deixar toda arrumada, a minha cirurgia era no outro dia, vou deixar a senhora pronta, uma cirurgia de emergência. A senhora prontinha, ela me higienizou, limpou, me acalmou, eu dormi e só acordei na hora que o Marqueiro estava me ensinando que eu vou mudar sua cirurgia. Então, olha só. Pode falar, Osni. A gente tem vontade, né? O assunto do início ele puxou da doação, esse lado, você estava presenciando isso do outro lado.
uma das vezes que eu fiz o atendimento, ainda como o seu Domingos participava, ele veio, o irmão lá, desesperado. Vão me matar. Eu acho que tu já comentasse desse atendimento. Por que vão tirar isso de mim? O que estão fazendo? O que é a minha vida? Suplício terrível. Até conseguir acalmar e pedir pelo socorro por ele, foi demorar. Uma frase que eu peguei dessas publicações da internet, um corte, onde eu comentei, já comentei isso com Nazaré, o seu César também, que o irmão para o Chico, né? O espírito, o frequentador da casa espírita, de 2 anos ou mais, que ainda tem a morte, ele diz assim, né? Os interruptores são muito bons, você não está entendendo nada. E isso não significa, eu fiquei pensando e falando com o seu César Nazaré, esse momento que a Mamária falou, o momento da passagem. Você tem coragem para pular de paraquedas. É o melhor exemplo que me ocorre por isso. Você pula, mas sempre na hora que você pula, tem um fiozinho de trabalho. E você já fez essa passagem de vindo e volta, sabe lá quantas vezes. Mas por hora, pela caridade do esquecimento, agora com tudo isso, como o Cleber falou, você frequentando, tendo uma base, se preparando, se condicionando mentalmente, assim como você se condiciona, se alguém quiser um meu pé, vai ter porrada, você se condiciona para, quando eu for me desprender, então eu sinto que eu vou me assustar, se for uma situação de consciente, você vê, com certeza, com certeza. Mas a gente deve, ao longo de uma vida, se preparar, não é nos últimos 10 anos. No momento que você, jovem, criança, assim, aquele adolescente, ou uma pessoa de idade adulta, maduro, falar. Porque aqui a gente fala confortavelmente, eu digo, sobre o desencarne. Não é, mas na minha família, falando com pessoas, perguntaram igual, por que você fala tanto de morte? Eu digo, porque ela está ali na frente. Quando é que você vai falar? Aí a pessoa pega e diz assim, nossa, como tu é frio. Que frieza. Que frieza. Isso é um trabalho, é um exercício em nós. Sim. Não para ou é um exercício em nós. E é difícil. Sim. Mas eu acho que, só colocar uma coisa rapidinho, eu acho que entra um pouco também mais uma vez, do autoconhecimento. E às vezes, o que tu tá fazendo sentado aqui? Tu tá botando em prática, pelo menos um pouquinho lá fora, no teu dia a dia, entendeu? E isso eu acho que faz toda a diferença quando... Tu vai ir sexta-feira? Vou. Não, vou confiar no meu filho. Não, mas essa frase de tentar colocar um pouquinho em prática, porque a gente aprende, eu iniciei no Espiritismo quando eu vim morar aqui, foi lá no Maria de Nazaré. E isso me marcou, assim, ao longo desse tempo que eu estou aqui. Tentar colocar um pouquinho em prática. Porque às vezes você está 30, 40 anos aqui, sentado nesse banco, ouvindo palestra, fazendo palestra, ensinando, evangelizando, sei lá, trabalhando na casa, mas lá fora, às vezes a gente não consegue colocar em prática. E a prática de tu entender que sim, existe uma vida após a morte, sobre o desencarne, que a gente tem que ir se preparando também, ali os filhos, como a gente já debateu um pouquinho, é importante, né? É uma coisa que eu não conversava com meus filhos. Esses dias ele perguntou, se tu vai morrer aqui, o que vai ser de nós? Que alguém vai cuidar de vocês, né? Mas não sei quem alguém vai. Mas, e daí tu vai começar a conversar com eles e eles também vão. Mas é difícil. É difícil. Juliano, tu tinha uma pergunta no final da aula passada, que aí para eu poder seguir, tu lembra? Queres fazer a tua pergunta? Só para eu poder passar adiante. Na verdade, eu comentei do fluido vital, né? Mas aí o Cleide nós já explicado, dependendo da condição do espírito, na morte violenta, aquele fluido vai ser
vampirizado, ou se a pessoa já tem entendimento, a espiritualidade vai usar, né? Uma questão que ficou assim, é que no vídeo a gente viu que aquele processo de desencarnação, que na encarnação a ligação do espírito com o corpo físico é feito célula a célula, é uma ligação bem complexa, e no desencarne também. No vídeo ali a gente vê que foi um processo de desencarnação bem tranquilo, sereno, com uma equipe. E no caso das mortes violentas, que o desencarne acontece de uma vez para outra, o Cleide comentou agora há pouco que às vezes o permanece ligado ainda, mas como é que vai ser feito esse desligamento do perispírito? Pode levar até 30 dias para acontecer o desligamento completo Ou anos, né? do perispírito com o corpo. O que acontece é que assim, ó, É que ele quer saber porque ainda tem fluido porque, vital, assim, né? Eu sempre aprendi nesses anos todos de estudo que o fluido vital, ele não é, na situação de suicídio, indireto ou direto, é algo que ele vai ter que ser esgotado, né? Porém, dentro desse aspecto ainda existe aquilo que a Adri falou. Não é uma regra definitiva. Dependendo de quem, como, porquê, aquilo pode ser minimizado. Mas, tirando esses aspectos, toda criatura que morre, ela, pela lei divina, pelo funcionamento que já existe, né, como regra, o desligamento é algo, digamos, de direito de todo ser vivo, de ser desligado. O que vai acontecer em relação às sensibilidades do espírito em relação ao corpo, aí vai ser a questão do apego, do materialista, do apegado, do cético, enfim, é isso que vai pegar. Porque o desligamento ele precisa ser feito. Toda criatura, todo filho de Deus, ele vai ser desligado. Porém, isso aí, esse sofrimento, é que daí tem a ver com o espírito. É ele que vai, porque daí, o que acontece? A espiritualidade vai fazer o desligamento. O que tu vai sofrer ou não é devido ao teu estado de evolução, digamos assim. Entende? Prova disso são os espíritos que vêm se comunicar em determinados acidentes de carro. Né? Às vezes aquele acidente já ocorreu há muito tempo, mas ele ainda está se sentindo lá. E aí o desespero dele. Mas ele é só desligado, daí quando ele vem aqui, porque eu já passei por vocês que já sentiram isso? Um acidente, ele estava ali, tinha dores, tinha algumas crianças no carro, que ele dizia, cadê minhas crianças, cadê minhas crianças? E ele não achava, ele estava bem confuso, ele tinha dores, ele tinha trancado em algum lugar, assim, e ele queria achar as crianças, mas era muito sofrido aquilo dele. E daí ali, ele ia conseguir se desligar disso? Não, ele só veio para receber um choque em mim, para ele esquecer um pouquinho, porque ele está naquele loop, na perturbação, né? Eu vi assim, as crianças em volta, assim, ó. Eu não sabia. Em volta do próprio acidente. Eles estão mentalmente já, a casa mental deles, ela está no acidente. No acidente. Claro. Local. Bem real, assim. E eu vi assim as crianças, eu não sabia se tinham encarnado, eu também queria dizer para minhas crianças, assim, ajuda as crianças, ele pedia, dele dizer ainda assim no final, essas crianças são minhas. Ele não tinha nem, se era dele ou não era assim, era bem sofrido. E os estudos dizem que todos, no momento do desencarne, passam por um apagão.
digamos. Só que aí vai depender do nível de perturbação, que é o que a gente vai ainda falar mais à frente, que a pessoa acaba voltando para aquele estado. Muitos, às vezes, passam por um acidente e vão, e nem percebem o acidente, porque o dano foi do corpo. Eu vou ler um trecho aqui do Céu e Inferno, também está mais à frente, para a gente falar mais profundamente sobre isso. Então, aí eu não vou aprofundar agora, que é para a gente poder seguir a sequência, mas isso vai voltar. O nascer também é parecido com reencarnar? Ai, eu não sei, mas tem a parte de tu ter que o nascimento, que é a parte do planejamento reencarnatório. Essa confusão. Tem a preparação do espírito para... Esses dias eu vi uma aula para alguém, não me lembro agora onde foi, que dizia que para nascer dói mais do que para morrer. Tem isso uma vez. Porque o que é feito? É feito uma regressão, uma diminuição daquele espírito que está lá na erraticidade, como nós aqui estamos agora, totalmente conscientes, às vezes, do seu passado e de tudo aquilo que está cercando ele naquele momento. Então, ele vai ter que, em nosso lar, ele fala, em nosso lar tem setores para... Setor da reencarnação. Reencarne, né? Setores da reencarnação, que fazem essa diminuição progressiva da mente, da consciência, para poder conseguir fazer o acoplamento. Inclusive na o hora da esquecimento, concepção. tudo, né? Eu acredito que é mais emocional com medo do que vai acontecer, porque ele sabe o que vai vir passar. Ó, tu vai sofrer mais nisso, vai ter essas dificuldades, isso. Eu acho que é mais emocional. São desafios, Porque É um se bom aqui ponto nós de temos vista, né? anestésico, lá também deve ter. Não, Então, porque a gente pensa assim, nascer deve ser melhor que morrer. Se a gente for começar a pensar, eu quero morrer deve ser pior. Sim. Eu fiquei com uma Eu vou entrar um pouquinho na parte da perturbação ali. Eu fiquei com uma dúvida dos desligamentos. No caso, só que o Cleber falou 30, mais ou menos 30 dias. É só para eu poder entender. No caso do vídeo, ele já estava com uma certa idade, já estava com fluido vital, né? Sim, esgotado. Então, assim, que nem quando eles vieram, eles perguntaram, já está na hora, então por isso que ali foi feito todo o desligamento certinho. A questão é como é um suicídio, às vezes um acidente. Não em relação ao espírito sofrendo, mas o desligamento é feito naquele momento? Não, eu espero uma média de 30 dias. não, pode acontecer disso, pode levar anos. Porque ele é, por exemplo, dependendo do caso do suicida, dependendo da forma e do que ele passou aqui, ele vai ter que sofrer durante Não, eu digo assim, o desligamento do corpo. Tá falando Do corpo. E as células. Do cordão de prata. Aquele processo que foi feito Aquele ali. desligamento ali é um direito de toda criatura. Isso, mas aí eu queria que faz em seguida quando é um acidente, uma coisa assim, demora, uma coisa que Não é seguido. Não é de cara. Só que assim, o que a pessoa vai sofrer em relação à ligação que ela tem ao corpo é outra história. eu tô falando dos laços. Mesmo que seja de acidente, Desligamento de corpo e espírito, né? Não do espírito que ele passa no processo, enfim. Vamos pegar um exemplo que vai ficar mais fácil. Se a gente encher uma bexiga de água, né, ela está fechada ali. Né? Tá ali. Vamos supor que ela estivesse ligada a alguma coisa. Então a água está ali dentro, ela não vazou. Eu cortei a água, essa água começa a jorrar. O fluido vital meu está jorrando. O que acontece quando eu jorro o fluido? Vampirização. Então é mais fácil eu ficar ligado do que desligado. Meu sofrimento vai ser maior porque eu vou jogar fluido para tudo quanto é lado. E tem um monte de espíritos vampirizando. Então é um processo bastante doloroso em todas as situações. mas não é de forma abrupta. Não. Sabe? Tipo assim, bati o carro, saltei longe, meu espírito foi, meu corpo ficou. Não, nem sempre. Tem aqueles que pedem pra... Tipo assim, ali ele fez aquele negócio, ali tipo, de separar as células, não é bem assim a palavra, né? Mas é isso que eu queria Sim, saber. é aquela parte ali que eu falei dos centros de liberação.
né? Porque ali teve toda uma assistência de liberar, desde do ventre, do tórax. Sim. Isso, mas a minha questão é se era logo depois. A pessoa tem que aceitar? Não. Muitas vezes ele nem sabe. É muito fácil, programado, quando a gente consegue esgotar o fluido vital nessa vida. Fica tudo conforme o vídeo, 1000 maravilhas. Fora aquele processo. Não, às vezes tu veio para morrer novo. Não dá, isso não quer dizer cara. Quer dizer o esgotamento do fluido realmente. Se tu esgotou tudo que tu tem, ótimo. O problema é que, às vezes, muitas vezes, a gente não consegue esvaziar tudo que tem. Vou passar a palavra, senão vamos seguir a ordem que eu vou... Ainda tentando entender. Há muitos anos atrás, a gente comentei, eu li um livro, eu não sei como é que foi a verdade de cada um, ou todos inocentes, em que um dos personagens morria de acidente. E segundos antes da batida, né, de carro, teve esse desligamento. Chegou a equipe espiritual em um dos livros, tá? Vida Gaspareto. Minha mãe era cheia de livros. E aí aconteceu esse desligamento, sabe? Mas era de uma pessoa que já estava preparada, entendeu? E aí, antes do acidente, sabe? Só que daí também eles mataram antes do acidente acontecer. Então, mas foi mais de uns segundos antes esse desligamento. Na hora eu sei o que quer dizer. E eu realmente li isso no livro e tava com isso na cabeça. Eu pensei, bom, então o meu corpo não vai sofrer esse processo. Mas aí é que tá, e eu vou voltar a dizer para vocês, não há regra. O que a Zíbia contou foi algo que ela recebeu, entendeu? O que André Luiz conta no vídeo é algo lá do livro que ele, né, que o Chico recebeu. Então, não há regra. Eu não posso dizer aqui para vocês, nem o Cleiver vai dizer, nem a Mary vai dizer para vocês. É assim que funciona. Existe variação de casos. O que a gente dá aqui é o que a doutrina apresenta em todos os livros da codificação e que são analisados, que são colocados aqui, que são colocados no livro do Chico, no livro do Divaldo, não sei o quê. Não há uma regra. Então, um romance espírita, tá? Ele vai te apresentar um caso, né? Que todo mundo aqui já leu Zíbia Gaspareto, tem vários romances espíritas. E aí tem gente que se dedica a só lê-los e seguir o que está ali. Só que vocês vão ver que tem várias histórias diferentes, entendeu? Não é, mas é só... Aquele é um exemplo perfeito que a gente deveria seguir. É a mesma coisa... Mesma coisa não, né? Claro que não posso colocar a Zíbia nesse espaço. Mas eu digo assim, tem várias séries sobre o mesmo tema na Netflix. A Zíbia Gaspareto, ela, né, colocava diversas histórias que aconteciam nos livros dela fazendo romance. Então não tem como a gente dizer que é ou não é. Até quando a gente fica muito nessa discussão, acaba surgindo cada vez mais dúvida, mas a gente não resolve nada. Vocês viram que a gente não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque não tem, né, nada que a gente possa compreender. E eu acho que isso tem que ficar muito claro. Quem lê o Livro dos Espíritos, quem já leu o Livro dos Espíritos, é bem claro para a gente quando ele diz assim, entenda como quiser, desde que entenda da forma certa. Diga como... então Kardec pergunta, né? Posso dizer dessa forma? Diga como quiser, desde que tu entenda. Claro, eles são muito diretos, assim, né, nas respostas. Eu acho que se a gente lesse, se vocês lessem o Céu e o Inferno, que é dedicado exatamente... Esse tem bastante coisa sobre o que a gente está falando. Que já desencarnaram, vocês vão entender que, na maioria, quase 100% deles, passam por algum transtorno, passam por alguma dificuldade, mesmo aqueles que já estão em casa espírita, mesmo aqueles que já estudaram, passam por esse momento, às vezes, de medo, e aí de sofrimento, e aí tem alguma coisa oculta que não conseguiu resolver e vai parar de umbral. Então, as obras básicas, elas são muito interessantes. E o Céu e o Inferno, por mais que o nome pareça um pouco pesado, ele só relata experiências de vidas passadas, que é muito interessante. Ele tem a segunda parte que já começa dedicada a essa parte do desencarne, né? E então vou seguir, que daqui a pouquinho eu vou ter que parar uns minutinhos antes, né? Então essas dúvidas a gente sempre vai ficar, né? Meio em cima do muro, assim, e não é o que, eu não quero responder ou não tenho o que responder.
é que realmente não existe uma regra para todos nós, né? É a individualidade e a gente vai falar daqui a pouco sobre essa individualidade. Mas a alma desencarna quando se completa ali o desligamento, né, do corpo. Isso pode demandar, como a gente falou, alguns dias, algumas horas, alguns anos, a depender de cada um. A alma continua ligada ao corpo, enquanto são nela muito fortes as impressões da existência corpórea. Então, isso também vai influenciar no tempo do desligamento. A demora nesse desprendimento é, às vezes, necessária, também para que o desencarnante tenha menores dificuldades para ajustar-se à realidade espiritual. Então, às vezes, para que também seja possível que tu passe para a esfera espiritual de uma maneira mais tranquila, é necessário que se dê esse tempo de adaptação, né, do espírito para chegar na espiritualidade. Ernesto Bozano não é muito comentado pela gente, né, no espiritismo assim, mas é um autor italiano e ele estudou o espiritismo também, é de 1800 e pouco lá, até 1900 e pouco, século XIX, e ele estudou alguns casos, né, e aí eu só peguei o que eu achei ali do principal do que ele analisou. Os que desencarnam afirmam que durante algum tempo ignoraram de fato, o que lhes ocorreu. Aquilo de eu não estou entendendo o que está acontecendo, onde é que eu estou, né? Isso não pode estar acontecendo comigo. Então, às vezes, esse fato não ser exatamente naquele momento percebido. Sim, eu desencarnei. Tanto que, às vezes, a gente, nos atendimentos aqui, da segunda parte, a gente tem que ainda dizer, calma, você está no hospital, porque a gente não chega e já diz imediatamente que a pessoa desencarnou, porque está percebendo que ela ainda está desorientada, né? Quase todos informaram haver passado após a morte por uma espécie de sono reparador. E daí, às vezes, vem a história do sono reparador, né? Que pode ser esse desligamento ali para que não viva o acidente em si, né? A morte ali muito violenta, quem sabe, ou a parte da separação da família, quando está, como estava ali o Dimas perto da esposa, alguma coisa assim. Um exemplo só, né? Os que desencarnam gravitam automática e fatalmente para a esfera espiritual, que lhes diz respeito, em obediência à lei da afinidade. Por isso que aí depois eu vou entrar mais a fundo nessa parte aí do que é a lei da afinidade. Que aí a gente vai entrar. O que é quando um suicida desencarna? O que é quando alguém, até um espírita, desencarna e ainda fica ali perturbado por algum tempo até poder ir para a esfera espiritual, onde ele realmente vai seguir a caminhada dele na vida, né? E é muito importante a gente tratar isso como vida, né? Tratar que o que a gente vai seguir é a vida. Não é o desencarnar. É o que ele vai seguir na vida, porque é a vida que realmente conta. Então, é bom a gente até ir se acostumando mais a tratar com esses termos, assim. Então, período de perturbação. Deixa eu ver, acho que não vai dar tempo de eu passar o videozinho, né? Esse vídeo é bem rapidinho, mas vou tentar aumentar aqui só para... Se quiserem ir no banheiro fazer xixi, pode, tá, pessoal? Vocês vão voltar de escada, vocês deixem ali, que eu peguei um vizinho aqui do lado. Pausa no vídeo. Joga água ali, tá? Não fica fechado, não. É que está fazendo a reforma, né? Aí... É porque nós estamos com a reforma na parte superior e aí, né, estamos sem água. A Mary grita isso, tá no YouTube. Mas pode usar o banheiro, que às vezes eu vou falar no grupo. Ô, Mary, tá no YouTube. O que tem? Tá no YouTube. O que tu gritou tá no YouTube. Esse é mais clarinho, eu acho que dá pra... Tem conversação, né? Tá com frio?
Ai, internet, gente. Vocês viram que ela tá com um cordãozinho, né? Que pena. Coisa. Droga. Pode acender aí, Gui, por favor.
Então, só para a gente passar por um videozinho, né? Que é um pouquinho também tristonhozinho, assim, mas ao mesmo tempo nos dá uma esperança, né? De que a liberdade, olha o quanto ela precisava dessa liberdade e o quanto às vezes a gente tá. Então, isso é só para concluir isso que a gente passou até agora e depois seguir, para a gente ver às vezes o quanto a gente está segurando, né? E o quanto é mais difícil esse corte, tudo. Mas é assim que acontece, não tem uma regra para todo mundo, que a gente quer sempre estar perto de quem a gente ama e tudo. Então a gente comenta mais sobre esse vídeo na próxima aula, né? E aí segue para o próximo capítulo. Tem gente que não quer comentar, só pela cara. Mas é o que mostra ali, né, do quanto às vezes pode ser penosa essa separação, até por uma coisa que a gente está nesse magnetismo, né, nessa coisa de segurar, de prender, de querer por aqui, e não entender a vida realmente como ela é, que é a sequência que a gente vai ter além daqui, né, além do que a gente está vendo, está tocando e está passando. Então, por hoje eu fico por aqui, tá? Eu vou distribuir agora os convitezinhos para vender. Qual é a data, Mary? Pode ver a data para a gente devolver? Ou depois tu passa? Ah, não, depois a gente passa. Depois passa, tá. Então aqui a gente já tem o primeiro é o meu, né? Aí, o que será? Aí eu vou entregar então os convitezinhos. E assim, gente, do total que a gente tem que arrecadar, ali de produtos e tudo, né? Fazendo uma soma, a gente já recebeu alguns valores nesses últimos dias de doação. Então, vendo pelo total de trabalhadores que a gente tem na casa, né? Tanto lá em cima quanto aqui, daria aproximadamente uns R$60 por pessoa, se cada um contribuísse para poder já zerar esse valor. Então, fica no intuito de quem quiser, né? Dá aproximadamente esse valor ou esse valor, possa entrar em contato e aí, quem sabe, já fazer a doação. Ah, mas eu não tenho R$60, não tem problema, a gente vai continuar contando com a doação do próprio alimento, né? Ah, mas eu não tenho 60 agora, eu posso te dar 30 ou eu posso te dar 25 e somar 50, a cargo de quem quiser. Mas fazendo uma conta, né, rápida assim, é prático. E a gente já fica com toda a doação, ficaria com toda a doação completa. Mas bem claro, né, que fique a contento de cada um sentir que deseja fazer a doação do valor ou então em produto, como a gente já tinha comentado. Tá certo? Mais alguma coisa? Aline Prima não tá, Ana Sérgio, Angélica Mauro. Para a Angélica ou para o Mauro? Ah, para o Mauro, né? Bia. Biba não tá. Camila. Para Camila? Não, foi para Camila. Tu que paga? Cida. Edi. Mais aí? Tânia. A Tânia fala também. Vanessa. Marcosinho. Rosinha. Marcos. A Tânia tá lá. Vanessa. Quem é? Dionane, quem é? Giovanni. Aqui tá Dionane? Giovanni, eu mesmo. Não, não tá Giovanni. Tá Dionane. Tá certo? Tá aqui o da Aline, o da Tânia. Se alguém precisar de ofício, gente, se tiver em alguma empresa, algum lugar que vocês saibam que pode nos ajudar, precisar de um ofício, fale com a gente consegue um ofício também. Já falei lá em cima pra galera. É isso, né? Tá aqui, Tânia. Obrigada.
Ô, Cleiser, só uma dúvida que eu ia tirar contigo. Na semana passada, quando estava terminando o mediúnico, vocês estavam atendendo, tu, o Nazareno, a Mary, aqui, e aí tinha dado o horário. Aí só para saber, eu levantei, vim aqui, aí falei com o Gui, né, eu acho, e a gente começou a fazer. A gente pode seguir conduzindo assim? Vamos fechar os nossos olhos. Pode apagar isso. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado